Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique conosco, estamos iniciando um novo tema, pois em alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. Graça e paz. Hoje o nosso tema é um tema muito lindo, né? Prosseguindo, ancorados na promessa, esperando a volta de Jesus. E o nosso texto está na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos do 4 ao 20. Acompanhe comigo. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Glória a Deus. Glória Que a Deus. passagem bíblica aqui. Essa passagem ela é muito linda, né? Porque ela traz para nós uma reflexão, né, linda, nos mostrando um tempo difícil, mas também nos mostrando uma promessa que está sobre nós. E isso nos ensina, nos adverte e nos traz alegria e uma esperança. Uma né? viva esperança. É uma viva esperança. Uma promessa que não muda, né, pastor? Que não muda, que está fixada ali, que é em Jesus Cristo, né? Que já é a nossa âncora, a âncora da nossa alma, né? E nós percebemos que o livro de Hebreus, ele foi escrito no ano de 64 depois de Cristo, né? E capítulo 6 do livro de Hebreus retrata, então, aí de início, uma apostasia que já naquele tempo já estava ocorrendo, né? Alguns judeus já estavam voltando, mesmo já aceito Jesus, já tinha se convertido, já era cristãos, né?
conheceu Jesus, sabia todas as escrituras, agora eles estavam voltando às velhas práticas, voltando aos sacrifícios que eles faziam antes. Isso chama-se apostasia. Isso é muito, muito sério. Hoje, em nossa época, não é diferente, né? Não difere. Existe também muitas pessoas que já estão fazendo a mesma coisa, ou que continua, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão fazendo. Mas percebemos que isso está com mais frequência, parece que existe uma massa maior hoje, né? As pessoas virando as costas para a obra da cruz, virando as costas para Jesus Cristo, né? Isso chama-se apostasia, deixando de prosseguir em conhecer o nosso Senhor Jesus, né? E isso estava ocorrendo naquela época, né? Muitos judeus viravam as costas para Cristo. Velho sacrifício, muitos hoje também estão fazendo a mesma coisa, voltando às velhas práticas, voltando ao mesmo caminho. Pastor, a gente percebe no mundo que isso é muito forte. Portanto, você vai perceber uma questão muito forte no secularismo, né? A gente percebe que as pessoas sempre estão voltando atrás. Verdade. É uma coisa incrível. Eu percebo, por exemplo, músicas. A gente tem pessoas na igreja que dizem, vamos cantar música nova e tal, tal. A gente olha na questão do mundo secular, as pessoas sempre apontando para trás. Tem pessoas que até querem avançar, mas trazem recordações, coisas que as fazem voltar e reviver. Às vezes, muitas pessoas vieram à igreja, se envolveram juntamente com a igreja, aparentemente ou superficialmente em Cristo, eu estou em Cristo, eu nasci de novo, mas ela sempre está olhando para trás. E tem pessoas, pastor, que elas ficam numa questão assim, mas quando eu era assim, parece até que era mais fácil a minha vida. Ela está sempre apontando para um retorno, né? E muitas vezes porque convém voltar, porque eu estou falando agora dos judeus, né? Convinha retornar às práticas antigas para não sofrer perseguição, entendeu? Para não ter comprometimento, eles convinham até voltar a práticas antigas, né? E às vezes essas práticas não saíram de você, mas ficaram dentro de você. E muitas vezes, então, a pessoa, por exemplo, tem pessoa que espragueja outras pessoas, amaldiçoa outras pessoas. Mas quando ela vem para Cristo, ela vai usar isso gospelmente. Então ela não deixa as velhas práticas, pastor. É verdade. Ela arrebenta, ela xinga pessoas. Essa pessoa essa espírito de Jezabel, essa filha, não sei de que lá, ela começa a adaptar a linguagem bíblica, mas isso não é bênção. Isso não nunca foi. Verdade. Sabe? Então, assim, são pessoas que estão arraigadas em velhas práticas. Né? Então é algo assim que nós precisamos vigiar muito sobre essa questão. Verdade. Saiu do Egito, mas o Egito ainda continua. Ela continua dentro da pessoa. Meu Deus. E esquecendo, hoje também a gente percebe, né, pastora, que isso é muito, muito, muito forte o que a senhora disse. A gente percebe que as pessoas, elas esquecem da promessa do Senhor. Pensa que estão sozinhas. Né? Mas Jesus, ele disse em João 14:18, olha, não deixarei que vocês fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. O Senhor está conosco, a promessa do Senhor continua de pé, Ele está conosco, o Espírito Santo está conosco, né? E nós, diante de todos os descritos na Bíblia, né, a respeito de tal práticas que acontecia, nós precisamos estar atentos, porque hoje nós vivemos as mesmas coisas. E esperamos estar esperando o Senhor, e não achando que está longe, que a espera é longa, não podemos, né? E outra coisa, essa espera pode terminar. Rapidamente. Daqui um pouco pode terminar. Um piscar de olhos. Um piscar de olhos, Jesus pode voltar. Ora vem o Senhor Jesus, Maranata, que vem o Senhor, né? Amém. Nós precisamos estar nessa expectativa, nessa ardente expectativa, orando, esperando o Senhor Jesus. Todos os dias. E não virando as costas, mas crendo na promessa que Ele fez. Como diz na leitura no livro de Hebreus, capítulo 6, trabalhando, porque o Senhor, Ele não esquece daqueles que estão trabalhando, servindo os santos. O Senhor, Ele não esquece. Então, nós precisamos estar atentos, esperando o Senhor
não importa o que está acontecendo ao nosso redor, precisamos estar atentos, não virando as costas para o Senhor, mas firme no Senhor. E interessante que tem 2 pontos muito interessantes, pastor, para nós comentar sobre eles, né? Certo. Os perigos da apostasia. É importante também a pessoa entender que há uma diferença entre cair e apostatar. Né? Porque às vezes a pessoa, fulano apostatou, pode ser que ela está caída. E pode ser que você apostatou e pensa, não, eu caí, mas vou me levantar e está apostatando, né? É verdade. Então é uma questão muito forte que é necessário nós entendermos, porque esse perigo é tão concreto, real hoje, quanto foi nessa época que a carta aos Hebreus veio para alertar, né? Para sanar ali uma situação muito difícil. Então, uma questão você e eu precisamos compreender claramente. Se você estiver andando independente do Senhor Jesus Cristo, você está na contramão da palavra de Deus. Não tem como. Então, às vezes, você sabe o que está escrito, mas você se conduz independentemente do que está escrito. Verdade. Sabe? Toma decisões independentes do que está... eu sei que tem que perdoar, mas eu não perdoo. Está na contramão, meu amigo. Não tem outro caminho, pastor, para quem é de Cristo. O único caminho que nós temos é o caminho do perdão, meu filho. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo, sofrer o dano, né? Tomar a sua cruz, caminhar, ser digno do Senhor. João 14,15 vai dizer, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Exatamente. E o que a gente guarda? Só tesouro, né? Só tesouros, a gente só guarda algo que vale para nós. Tem gente que diz, esse velho fica guardando um monte de quinquilharia, mas para ele tem valor sim ou não, né, pastor? Tem. A gente só guarda o que tem valor pra gente. E tem coisa que a gente guarda muito bem guardada, que a gente, para poder achar, né, a gente vai lá no lugar secreto e tudo. Então, quem ama, guarda porque tem valor. Verdade. Né? Então, é necessário você entender que a apostasia, ela é o abandono ou uma negação de propósito e permanente da fé. Né? Então, é o contrário, você pode ver, nós somos chamados à fé. Então, a apostasia, ela vai caminhar ao contrário da fé. Né? E não acontece de repente. Não é, eu vou apostatar, agora apostatei, vou não parar é. Hoje. Não é dessa forma, mas olha, preste muita atenção do que você tem se alimentado. Ou do que você tem alimentado no seu coração. Porque isso pode ser, pastor, um processo. Exatamente. E a pessoa vai, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A pessoa vai ouvindo, e hoje se vê muito. Você até hoje ouviu sobre isso, dessa palavra, mas eu descobri algo que você nunca ouviu, tal e tudo, né? E vai falando e vai tirando a riqueza daquele texto, vai tirando a verdade. E aí a pessoa, rapaz, nunca tinha pensado, você tem que... Olha, preste muita atenção. Assim também, pastor, quanto à questão de interpretações, de traduções da palavra de Deus. Tem traduções que tiram a riqueza do texto. Verdade. Então você vai ter que se esmerar. E cuidar, porque senão vai enrijecer no coração. Exatamente. E aí depois que enrijecer o coração duro, aí fica difícil. Então tem que estar muito atento, né, pastor, nessa Exatamente. situação. Aí entra a descrença, entra a desobediência, né? Então leva exatamente ao que o senhor está falando, a questão de endurecer o coração, né? Hebreus 3:13 vai dizer, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Meu Deus. Muito forte essa questão, né? Então, ao longo de toda essa carta, a epístola aqui aos Hebreus, o escritor ele vai admoestar a cada pessoa, aceite a palavra de Deus em fé, para que vocês não venham cair no pecado da descrença. Aceite em fé, ou seja, creia e confie, né? Porque olha bem o que eu vou dizer a você, por mais que tudo gire o contrário, você precisa entender uma coisa, é assim que diz a palavra de Deus, assim é. Olha, eu vou falar uma coisa bem rapidamente para você aqui sobre a questão da pandemia, Covid, muitas pessoas morreram, não teve direito de velar. A minha família perdeu 10 pessoas, outra família perdeu 4, outra 5, outra teve uma perda, essa perda foi irreparável e tudo. O que é que nós vamos entender sobre isso? Se não fosse a vontade de Deus, não teria acontecido. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ainda que eu não sinta isso. Verdade. Ainda que eu não entenda isso.
eu vou pelo trilho da palavra de Deus. Sim, com certeza. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é a verdade. E é a verdade. Entende? Eu não sinto, não tenho sentido a presença de Deus. Você não precisa sentir para crer e saber que Ele está. Precisa crer. Crer. Nós nos movemos por fé. O justo viverá pela sua fé e não pelo sentir. Por isso, pastor, essa palavra vai falar da âncora da alma. Verdade. Porque a alma é a série dos sentimentos, recordações. Se você se mover pelos sentimentos, pelo que eu sinto ou que não sinto, você está lascado. E eu também. Não existe essa questão. Nós nos movemos por fé, para a glória de Deus. Interessante, quando fala da âncora da alma, o Senhor está trazendo a nossa alma tem que estar firmada em Cristo, inclinada para Cristo, e estando inclinada para Cristo, ela vai estar de acordo, andando com o Espírito. Isso é muito forte. E a gente percebe quando é que o navio lança âncora, né? Quando tem que parar. Não tem que parar, quando tem que estar firmado. Então, bateu a tempestade, âncora, menino! Em Jesus. Meu então, Deus. pastor, vamos falar um pouco sobre essa questão. Você está caído ou está apostatando? Diga aí para nós. Meu Deus do céu. Porque a diferença não está nenhum aleluia. Existe uma diferença, né? Como a pastora já colocou, a diferença da apostasia e a diferença do cair. A gente tem um exemplo muito lindo aqui, exemplificando. Davi, ele caiu. Ele caiu e ele reconheceu que caiu. Ele pecou, né? Pecado de morte. Natan contou a história para ele, porque ele usou uma estratégia para ficar com a esposa de um soldado. E aí, no final, ele ficou com a esposa do soldado. Mas aí veio Natan, o profeta, e disse para ele, olha, o profeta advertir. Essa palavra é uma palavra de advertência para nós nesse tempo. Né? Olha, Davi, contou a história para ele e disse para ele, e ele disse, olha, esse homem tem que morrer. Ele falou, esse homem é você. Sabe o que ele fez? Ele se arrependeu. Rapidamente ele se jogou nas mãos do Senhor e clamou pela providência divina do Senhor. Ele se arrependeu. Quer dizer, se você caiu, você pode se arrepender. O primeiro passo, se arrepender, confessar, né? Confessar, se arrepender, e você vai alcançar a misericórdia do Senhor. Esse é cair. Agora, quando a pessoa está na apostasia ou está apostatando, ele tem o coração endurecido, ele não, é duro servir, ele não tem coragem, ele não se inclina para um sentimento de arrependimento, de confessar o seu pecado. Porque é um ato de rebeldia. Exatamente. Né? E o ato de rebeldia é como feitiçaria. A palavra de Deus diz que a rebeldia, pastor, é como feitiçaria. Não entrarão no reino dos céus. É verdade. Quem assim se conduz, né? Porque o que a feitiçaria é como? Ela tanto veda a visão daquela pessoa, como ela vai iludir outras pessoas, o ato de rebeldia. Então a rebeldia, ela contamina outras pessoas. Então muito cuidado com essa questão, né? Um outro exemplo muito interessante, que o livro de Hebreus também traz, né, como exemplo de fé e arrependimento, a igreja em Éfeso, após abandonar a prática das suas primeiras obras, foi advertida por Jesus a lembrar de onde caiu e se arrependeu. Sim. Então, existe uma diferença muito grande. A diferença é eu e você, nós hoje, olhar como nós estamos, como estou praticando, como estou vivendo, né? Com a fé, com tudo isso que eu já obtive com o Espírito Santo, caminhada. Então, precisamos fazer um diagnóstico espiritual das nossas vidas, né? Isso é muito interessante. Um diagnóstico muito sincero. Tem que ser muito sincero. E aí, então, nós percebemos sobre essa questão da apostasia, que é o abandono deliberado, consciente da fé, um caminho sem volta, né? Justamente porque não há admissão do erro, a pessoa nunca admite que está errado. Pastor, para essa pessoa, todo mundo está errado. Pastor, igreja, está todo mundo errado. Deus está errado, Deus errou de fazer isso. Eu acho que o pastor é mais errado, pastor. A gente é lascado mesmo. E aí, olha bem, e aí o que ocorre? A pessoa não admite no erro, né? E nem a intenção de arrependimento entra no seu coração, porque ela não está enxergando, né? Verdade. Então, é uma questão muito séria que nós precisamos estar atentos por essa coração essa enrijecido, parte. Meu Deus. E aí, pastor, nós percebemos que nós temos dois tipos de pessoas que creem, né? Dois tipos de pessoas crentes.
que é da questão da terra boa e terra ruim. Meu Deus. Como é a terra boa? E a chuva cai sobre as duas terras. Sobre as duas terras, né? A terra boa é aquele que recebe a chuva, que é a palavra, né? A palavra de Deus, os ensinos, a doutrina, e produz uma colheita proveitosa, né? E por causa disso ele recebe bênçãos de Deus. Essa é a terra boa. E a terra ruim, ela também recebe a chuva, recebe as mesmas bênçãos, ela está sob o mesmo aspecto. É como assim, ó, as pessoas da mesma igreja, ela recebe a mesma palavra, ela canta os mesmos louvores, as mesmas coisas. Uma produz o que o pastor falou, mas a terra ruim recebe tudo isso, produz espinho e abrolhos. E olha só, aí como consequência é o quê? É uma pessoa reprovada, totalmente reprovada, né? Aí vê o exemplo de Judas. Judas recebeu tudo que os outros discípulos receberam, sim ou não? Sim. Mas foi reprovado. Meu Deus. Ele e Pedro, os dois seguiram uma trajetória dificílima, pastor. Né? Judas na traição, Pedro também, porque negou. Não conheço esse homem, nunca vi esse homem. Ocorre que receberam da mesma chuva. Quem produziu o quê? Um produziu arrependimento, o outro quis resolver a vida por ele mesmo. Verdade. Aí é que está a situação. Pedro caiu. Judas apostatou, não se arrependeu, não achou lugar, não reconheceu. Meu Deus, isso é muito forte. Então precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Mas percebemos também, pastora, que existe um modo do proceder de um cristão. E isso é muito lindo, né? Sim. Todo cristão deve saber que Deus não esquece os seus filhos, não esquece os seus. Né? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, olha bem, do vosso trabalho e do amor que evidenciasse para com o seu nome, pois serviste e ainda serve aos santos. O Senhor está falando de trabalho, de obra, de viver, de caminhar, de estar em comunhão, de não abandonar a obra. O Senhor não esqueceu, Ele não vai esquecer você. Você vai receber as bênçãos do Senhor. Creia nisso, é a palavra do Senhor. Então para de ficar triste porque ninguém reconheceu o seu trabalho, ninguém te elogiou. Para com isso, porque Deus não esqueceu, meu filho. Entenda? Pode todo mundo ter esquecido. Preste muita atenção, Deus não se esquece nunca. O pastor pode esquecer, o irmão pode esquecer, o seu amigo pode esquecer, né? Mas Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Ele não vai esquecer você, porque você é filho, você é filha. Ele te ama. Ele não esqueceu José na prisão. Ele não esqueceu Israel no Egito. Ele não esqueceu de Daniel na cova dos leões. Ele se lembrou de Raquel e Deus ouviu. Olha bem, ele ouviu. Ele abriu a sua madre e deu um filho. Ele não esqueceu de Sara, ele não esqueceu de Rebeca, não esqueceu de Ana, ele não esqueceu de Mefibosete, ele não esqueceu das igrejas fiéis, Esmirna e Filadélfia. Ele não esqueceu de nós. Ele não esquecerá nunca, jamais de nós, nem de mim, nem de você. Ele não esqueceu das promessas sobre a tua vida. Jamais. Ele não esqueceu. Então entenda uma coisa. Ainda que o pastor e a pastora esqueceram, preste atenção, ainda que os irmãos se esqueceram, ainda que seus filhos esqueceram, sua esposa esqueceu, seu esposo esqueceu, preste muita atenção que eu vou dizer a você. Ninguém te deve nada. Meu Deus. Ninguém. Não pense. Ninguém deve nada a você. Porque a palavra de Deus não disse que o pastor nunca esqueceu, a palavra de Deus diz que Deus não esqueceu. E não vai esquecer. Então é Deus, meu filho, é você e Deus. Meu Entenda Deus. isso. Né? Siga a trajetória. A palavra do Senhor diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. No Senhor. E todos que são cristãos, que estão em Cristo, e é herdeiro das promessas do Senhor. Olha bem, você é herdeiro, você é herdeira. Os herdeiros das promessas são privilegiados. Guarde isso, você é privilegiado. Você é privilegiado, Deus te ama. Deus não esqueceu de você. É impossível, olha bem, é impossível que Deus minta aos herdeiros, é impossível. Deus nunca, jamais vai mentir, porque isso não é do caráter de Deus. Ele é santo, Ele é maravilhoso. Em nome de Jesus, creia nisso, creia na palavra do Senhor. Mas existe uma âncora aí, ancorados em Cristo, pastor. Existe uma âncora muito linda, né? Porque, veja bem, ele até falando aqui que uma pequena âncora,
ela segura um navio gigante, né? Então Hebreus 6,19 vai dizer: temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário e fica atrás do véu. E entenda que ele vai enfatizar por âncora da alma, porque os nossos sentimentos, as nossas sensações são muito instáveis. Às vezes você acorda com uma sensação, você não sabe explicar. Verdade. É necessário da âncora, meu filho. Minha filha, é uma questão muito forte, né? Então, fala da âncora da alma, segura e firme. Então, onde Cristo entrou, que é, né, além do véu, atrás do véu, e está como precursor, o escritor está afirmando o quê? Que os que são diligentes e esperam com paciência estão firmes nas promessas, seguros, ancorados. Meu Deus. Não como uma âncora de ferro comum, né? Que está fincada ali no fundo do mar, mas como uma âncora fincada além do véu. Meu Deus. É forte, amados. É muito forte isso, meu filho. Então, preste muita atenção, né? No Santo dos Santos. Eita Deus. Onde o nosso sumo sacerdote, foi nosso precursor Jesus Cristo, entrou e abriu para você e para mim um novo e vivo caminho para a glória do seu santo nome. É nesse vivo caminho que você está ancorado para a glória de Deus. Como cristãos, vivemos na alegria, né? Na alegre expectativa do retorno do nosso Rei para nos levar, Amém, para desfrutar, amados, da vitória final que está vindo sobre nós. Jesus Amém. Está voltando. Tiago, capítulo 5, versículos 6 e 7 diz assim: portanto, irmãos, sedes pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Meu Deus! 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 3 e 4 diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E Jesus, Meu Deus, quando ele disse: agora eu vou mesmo, vocês ficarão aqui por um tempo, ele disse em João 14, 1 a 3: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, eu virei outra vez. O Senhor prometeu essa verdade. Eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Essa promessa é fiel e verdadeira. Ele vem nos resgatar de tudo isso. E está de pé. Está de pé. Amém. Percebe-se que tempos difíceis, mas a promessa está de pé. Ele está voltando. Essa promessa pode acontecer a qualquer momento. Fique firme. Fortaleça o seu coração, Senhor. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo de reflexão. O tempo, Senhor Deus, de podermos, meu Deus, ruminar a palavra do Senhor, entender, meu Deus, com muito mais profundidade. Pai, em nome de Jesus, que essa reflexão, meu Deus, possa servir de alimento, meu Deus, para muitos e muitas. Em nome de Jesus, que sejam alimentados. Meu Deus, é uma reflexão de advertência, nos trazendo à memória, meu Deus, tudo aquilo que nós já sabemos, mas que sirva, Senhor Deus, para nos alimentarmos e caminharmos conforme a Tua vontade, Senhor. Nos santificando, nos voltando para Ti, entendendo que existe uma promessa, por mais que as circunstâncias, Senhor, meu Deus, dizem não. Meu Deus, nós sabemos que estamos ancorados em Ti, nós descansaremos em Ti, a nossa alma descansará em Ti, porque sabemos que o Senhor é o precursor que abriu o caminho para que nós possamos firmar em Ti, Senhor. Estamos firmados em Ti, Senhor, e em Ti ficaremos esperando na promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, ache guarida e muitos reaviva o Seu Deus para a honra, glória e nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.